Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os que me assistem. Nesta videoaula, vou tratar um pouco sobre as áreas de influência de um empreendimento para a realização de um diagnóstico ambiental. Tratarei, basicamente, os conceitos de forma de um tutorial focando na aplicação prática para a realização da tarefa de vocês nessa semana. Então, o que é uma área de influência ou uma área de estudo para se realizar um diagnóstico ambiental? As áreas de influência elas podem ser área diretamente afetada pelo empreendimento, área de influência direta, área de influência indireta. Veremos um pouco sobre o conceito dessas áreas. Mas como delimitá-las? Os limites dessas áreas poderão ser limites imaginários ou limites físicos delimitados em campo, por exemplo, ou sobre imagem de satélite. O foco se dará no alcance dos efeitos, ou seja, dos impactos das ações do empreendimento nas suas várias fases sobre os meios, meio físico, meio biótico, meio socioeconômico ou antrópico, que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Então, a área diretamente afetada é a área que pode causar, que pode sofrer algum impacto decorrente de um acidente dentro da área do empreendimento, por exemplo, como derramamento de óleo, como efeitos de uma terraplanagem. Então, essa área ela será diretamente afetada. Mais objetivamente falando, é a área do empreendimento. Já a área de influência direta é uma área que está sujeita a uma influência dos impactos diretos do empreendimento. Então, é uma área um pouco mais abrangente do que a área diretamente afetada. Nessa área de influência direta, tem algumas características que a gente vai ver na próxima semana, como as características físicas, biológicas e socioeconômicas que esse empreendimento proporcionará. Um pouco mais abrangente que a área de influência direta, nós temos a área de influência indireta, que ela sofrerá uma influência indireta da ação do empreendimento. Quando eu falo ação, eu falo focando mais especificamente nos impactos, nos efeitos que esse empreendimento poderá causar no meio. Nesse caso aqui, um efeito indireto, como, por exemplo, um efeito socioeconômico na região, um efeito sobre os ecossistemas, sobre essas alterações ocorridas um pouco mais abrangentes da área de influência. A delimitação dessas áreas apresenta requisitos legais, que a gente não vai abordar aqui, para a avaliação dos impactos que acontecerão ali dentro, que é de grande importância para a coleta de dados e para a caracterização dos aspectos e realização do diagnóstico ambiental. Então, como eu disse, a área diretamente afetada, ela se restringe um pouco mais à área do empreendimento. A área de influência direta, ela é influenciada pelas ações do empreendimento, ou seja, poderá causar impactos aqui. E a área de influência indireta, ela é um pouco mais ampla do que as demais. Especificando isso, pouco mais, um exemplo de um estudo de impacto de vizinhança, um EIF, de uma indústria de bebidas, que estará disponível na página aqui da nossa semana. A área diretamente afetada é a área onde se localiza o empreendimento. Como eu já tinha falado, qualquer impacto que acontecer, qualquer acidente, derramamento de óleo, movimentação de solo, ou então as próprias atividades de implantação e alteração, produção dentro do equipamento, acontecerão aqui dentro e poderão impactar, afetar diretamente os recursos aqui. Um pouco mais abrangente, caso
esse impacto ele venha a se difundir um pouco mais, ele poderá influenciar numa área maior, que é a área de influência direta. Essa área de influência direta, por exemplo, poderá ser a bacia hidrográfica. Caso algum derramamento de óleo, caso algum acidente ocorra aqui, poderá influenciar diretamente a bacia. Poderá, por exemplo, afetar diretamente um bairro, ou uma cidade, ou uma região, dependerá do tamanho, o porte desse empreendimento. E a área de influência indireta, ela sofrerá as influências, obviamente, indiretamente da área de influência direta. Então, poderá ser uma região onde os trabalhadores moram, se residem e venham a trabalhar aqui. Então, pode ser influências muito mais socioeconômicas. Ou poderá ser também uma região onde tem um parque, onde aumentará também o tráfego de pessoas, de visitantes. Válido lembrar que a delimitação dessas áreas não necessariamente precisa ser de uma forma física sobre um mapa assim. Poderá ser num raio, como está aqui. Poderá ser também algo um pouco mais subjetivo. Deixo bem claro que são conceitos bem introdutórios e que existem várias outras metodologias de delimitação dessas áreas de influência. Sugiro até consultarem o CONAMA 1 de 86. Ficamos assim nessa semana. Boa semana a todos e boa tarefa. Bom, a tarefa, como eu tinha falado, é justamente fazer a delimitação das áreas de influência diretamente afetada, área de influência direta e área de influência indireta do possível local onde vocês farão um diagnóstico ambiental. Por exemplo, quem vai estudar um secador de café, onde é a área diretamente afetada pela implantação de um secador de café ou pela operação desse secador de café na prática. Quem for estudar, por exemplo, a contaminação de poços, qual a área que sofre diretamente com a implantação do poço? Ou então, se esses poços já estão localizados e você quer avaliar a contaminação da água desses poços, qual a área diretamente que poderá afetar a contaminação desse poço, né? Tudo dependerá do objetivo da sua pesquisa, do objetivo do seu diagnóstico. Então você tem que sempre focar nos efeitos desse empreendimento ou dessa ação que você quer avaliar. Bom, a delimitação poderá ser feita no Google Earth, né, para quem tem computador, ou então no celular, dando um print na tela e fazendo uma edição da imagem, e depois postar aqui embaixo. É interessante que essa tarefa seja em grupo, de preferência o mesmo grupo da disciplina de práticas ambientais supervisionadas, e todos deverão postar a atividade no Moodle em PDF, porque o sistema não suporta o Word. Postem esse arquivo aqui com a delimitação aqui embaixo da área. Ah, professor, eu não sei como é que eu vou fazer lá no Google Earth. Pode fazer descrito. Vou estudar tal coisa, o objetivo é tal e as áreas de influência são essas. Ok? Entendido? Obrigado.